Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Hoje e sempre. No culto da semana passada, a gente leu um texto. Não sei se vocês vão lembrar, pode sentar, viu? No culto da semana passada, a gente leu um texto onde Jesus advertiu os seus discípulos de que ele não veio cancelar, ele não veio abolir, ele não veio suspender a lei de Moisés, mas sim cumprir. Ele veio obedecer essa lei, veio satisfazer essa lei. E também nesse mesmo texto nós vimos que ele criticou os mestres da lei, os fariseus, que ficavam ali adicionando vários mandamentos à Bíblia, vários mandamentos à palavra de Deus, e pregando como se eles fossem também a própria palavra de Deus. Eles colocavam mandamentos de homens, mandamentos que eles mesmos inventaram, e davam a esses mandamentos o mesmo peso que a palavra de Deus tinha. E aí, seguindo ainda nessa mesma linha, hoje nós vamos iniciar a leitura de uma série de 6 contradições que Jesus vai fazer, comparando o que os líderes religiosos ensinavam e o que a palavra de Deus realmente nos ensina, nos dando orientações que são muito práticas, muito diretas, sobre a vida que nós devemos viver enquanto cristãos. Então eu vou te chamar, te convidar você a ler aí, junto comigo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 21 até o verso 26. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Vamos ler junto comigo? Como que está transmitindo aqui na tela? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno, ou para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. E eu lhes digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Começando aí, meus irmãos, do verso 21, que está transmitindo aí novamente, diz: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Jesus começa essa parte do sermão dizendo: vocês ouviram. Por que ele diz vocês ouviram, ao invés de vocês leram? Porque até então as pessoas comuns aprendiam a palavra de Deus ouvindo os ensinamentos dela, nos cultos que aconteciam nas sinagogas. As sinagogas eram como se fossem as igrejas dos judeus, né? Um local de culto ali onde eles se reuniam para aprender a palavra, para adorar, para cultuar, apresentar seu sacrifício, que era no templo, né? Mas a sinagoga era um lugar de aprendizado. E livros ainda não era uma coisa tão comum quanto é hoje. Como a gente hoje, todo mundo tem acesso a livro, né? A forma impressa da palavra de Deus. Na verdade, a maioria das pessoas sequer sabia ler naquela época, né? Então, por isso que muita gente, o que sabia da Bíblia é porque ouviu de um dos cultos, ouviu de um ensinamento, ouviu de um mestre da lei. Tudo que as pessoas aprendiam da palavra de Deus era dessa forma. E o que é que essas pessoas ouviram, os mestres da lei ensinarem? Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. O que foi que ensinaram? Não mate, porque se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. E se os mestres da lei tinham que ensinar o que no culto? A palavra de Deus, né? Então, se eles estão ensinando isso, certamente isso tem que ter sido tirado de algum lugar da Bíblia, né? A Bíblia naquela época era só o Antigo Testamento, né? O Novo ainda não existia. E eles tiraram isso de um lugar mesmo. Essa lei existe lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13. É um
mandamento muito curto, um dos 10 mandamentos, inclusive, né? Que diz o quê? Não matarás. Um mandamento direto, né? Conciso. Então, qual era o ensinamento dos antepassados? Não mate. Ele tirou daí, não matarás. Mas ele ainda complementa, tem outra parte, né? Se você cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Ele também tirou isso de um lugar, aqui de Números 35 e 30, que diz que todos os assassinos, todos os que matarem alguém, deverão ser executados, sofrer pena de morte. Mas apenas, não é de qualquer jeito, tinha uma condição, né? Devem ser executados apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de alguma testemunha. Então, quando fala-se de testemunha, de provas, está se falando de quê? De um julgamento, né? Julgamento é composto de provas, de depoimentos, de testemunhas. Então, na lei de Moisés, tinha de forma clara o entendimento que os assassinos eles tinham que ser primeiramente julgados para confirmar o seu crime. Né? Não bastava você chegar e acusar uma pessoa. Eu vi esse homem matando outra pessoa. E ela vai receber a pena de morte assim, que a pena era a pena de morte, né? Quem matou vai morrer. A lei funcionava assim dessa forma. Mas para que isso acontecesse de fato é necessário ter pessoas que comprovassem, pessoas diferentes, ter provas, ter coisas sólidas ali para você não tirar a vida de alguém e depois falar, ih rapaz, era outra pessoa, eu confundi. E aí agora é tarde, né? Como já tinha acontecido uma coisa grave, agora se tornou mais grave ainda. Mas então, na lei tinha de forma clara que os assassinos tinham que ser julgados para confirmar o seu crime e então ele poder receber a sua pena. E o que foi que os mestres da lei fizeram ao longo do tempo? Eles juntaram esses dois mandamentos em um só. Eles fizeram uma forma resumida ali, consolidada, desses mandamentos e passaram a ensinar: não mate. Se você cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Só que esse ensinamento, da forma como está aqui, ele tem dois problemas. Primeiramente, é que ao ensinar somente não mate, dá a sensação de reduzir o sentido do mandamento original, como se ele só fosse reduzido a tirar a vida de outra pessoa. Se o mandamento é só não matarás, e a forma como eles ensinavam aqui, dava a entender que simplesmente o pecado era tirar a vida de alguém. Mas isso é um entendimento muito pequeno do que essa lei significa. É um entendimento muito simples, muito superficial. Eles pareciam que ficavam buscando a forma melhor de contrair, de reduzir o máximo possível os mandamentos da palavra de Deus. E o segundo problema é porque eles ensinavam a obediência a esse mandamento, falando não mate, porque se você matar vai acontecer o quê? Você vai ser julgado. Você vai ser julgado se você falhar nesse mandamento, se você cometer esse pecado. Isso dá a ideia de que, se eu falar para você assim, falei, olha, não roube, porque se você roubar, você pode ser preso. Isso dá uma ideia de uma consequência, o quê? Terrena. Uma consequência secular, uma consequência, medo de sofrer as consequências que outros homens podem lhe infligir, porque você cometeu esse pecado. Então, quando eles ensinam não mate, além de já ser uma forma muito pequena, muito reduzida do mandamento, ao dizer para que vocês não sejam julgados, dá a ideia só de que as consequências são só aqui na terra. Descartaram completamente as consequências divinas. Eles ensinaram de forma a dar mais medo do tribunal dos homens do que do tribunal de Deus. Então as pessoas iam obedecer somente pelo medo do que pode acontecer nessa terra, mas desprezavam que eles estão diante de um Deus que é justo, que é todo-poderoso, a quem eles iam ter que prestar contas também. Essa redução, meus irmãos, da lei que os mestres da lei faziam, parecia que era uma forma de achar o mínimo necessário para dizer que obedeceu. Assim, qual é a forma, o básico de eu fazer aqui e ser o suficiente para dizer que eu obedeci essa lei? Sem precisar me esforçar muito, sem precisar sacrificar muita coisa. Tudo isso que eles faziam era uma forma de inventar leis e mandamentos que ficassem fáceis de eles obedecerem. Porque eles não queriam se dedicar demais, não queriam se sacrificar demais. Já que eles nunca derramaram sangue, né, os mestres da lei dos fariseus, eles achavam que eram santos e se orgulhavam da sua justiça, achavam que eles não poderiam ser chamados de assassinos e que cumpriam essa lei sem problema, porque se perguntasse quem foi a vida que você já tirou, ele falaria, nenhuma, jamais isso aconteceu, nunca fiz isso na minha vida, pode perguntar a qualquer um que me conhece, minha ficha criminal está limpa,
Meu histórico diante dos homens não tem nenhum registro de crime, nada de ruim que eu tenha feito. Por isso eles acharam que eles eram justos. Mas eu não sei se vocês lembram que no estudo da semana passada, Jesus deu um alerta sobre a justiça dos fariseus, para nós, para seus discípulos, né? Ele falou que se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então essa justiça de achar que só fazendo o básico já é o suficiente para você ser taxado como alguém santo, taxado como um homem de Deus, não é essa justiça que Jesus quer que você viva. Porque isso é pouco demais. Isso é muito aquém daquilo que Jesus quer nos ensinar, da vida que Ele quer que a gente viva. Por isso Jesus agora vai começar a fazer um contraponto a esse ensinamento. Né? Ele vai começar como se fosse a contradizer. No versículo 22 ele diz aí, porém, lhes digo. Cadê? Eu, porém, lhes digo. Basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. O que era ensinado antes, não mate, para que você não seja julgado. Mas eu, porém, digo a vocês outra coisa. Basta você se irar contra o seu irmão, para que você seja julgado. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Então Jesus, quando começa esse contraponto, ele começa dizendo, eu, porém quer dizer o quê? É um contrário, né? Você pensava assim, porém, a forma de você pensar tem que ser essa. Jesus está colocando como se fosse uma contradição, um contraponto àquilo que estava sendo ensinado. Jesus estava falando para os seus ouvintes desprezarem o que eles aprenderam antes, porque estava errado, e passem a considerar esse mandamento da forma como ele vai ensinar agora. Quando Jesus diz, eu porém lhes digo, ele está falando, olha, essa forma que estava ensinando para vocês não é a forma adequada. Essa forma como a palavra de Deus estava sendo ensinada não é a forma como Deus quer que sua palavra seja ensinada de verdade. Porém, agora eu vou lhe ensinar qual é o verdadeiro sentido desse ensinamento. E aí Jesus então passa a fazer algumas considerações sobre ele. Só que quando ele diz, eu porém lhes digo, parece que ele está se contradizendo à lei de Moisés. Mas lembre que no último culto nós vimos que Jesus veio contradizer a lei de Moisés? Não, ele veio cancelar essa lei. Ele veio fazer o quê? Cumprir. Então Jesus não está falando da lei de Moisés, porque senão ele falaria, vocês ouviram, ou vocês leram o que diz a lei de Moisés, vocês ouviram o que está escrito na palavra de Deus, mas não foi isso que ele disse. Ele disse, vocês ouviram o que ensinaram para os seus antepassados. Esse termo, o que ensinaram para os seus antepassados, ele está claramente se referindo ao ensinamento que vinha dos mestres da lei, aos ensinamentos humanos, a mandamentos de homens, a doutrina de homens. Então Jesus nunca vai contradizer o que está na palavra de Deus. Pelo contrário, ele vai trabalhar junto com ela. Ele obedeceu ela até o fim. Ele foi fiel a ela perfeitamente em todo o tempo. E aí então ele vai desfazer essa mentira que ensinaram para eles. Em vez de falar, não mate para que você não seja julgado, ele vai contrapor essa mentira, ensinando que ao invés de obedecer apenas a letra da lei, as pessoas deveriam obedecer o espírito da lei. Ao invés de querer se preocupar em estar literalmente ali seguindo o que significa, busquem um sentido, busquem um propósito, o que é que está por detrás dessas palavras, o que é que está por detrás dessas letras. Obedecer somente literalmente é a letra da lei. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, ao você ler a palavra de Deus, você precisa estar discernindo, orando ao Senhor para que te guie, te conduza para entender também as intenções daquilo ali. Porque se você se apega somente à letra, você vai obedecer de uma forma muito superficial, você não vai conhecer a vontade de Deus de forma completa. E por isso, então Jesus agora vai ensinar a forma correta de obedecer e ele vai subir o nível. Porque antes o ensinamento que era dado é que o pecado estava somente em acabar com a vida de alguém fisicamente, botar alguém a 7 palmos debaixo do chão. Só que agora ele sobe o nível dizendo que se irá contra alguém sem motivo, desprezar alguém com palavras, considerar um ser humano que o próprio Deus criou como nada, já é considerado por Deus como um assassinato. Sabe por quê?
Porque para alguém ter coragem de dar fim à vida de outra pessoa, primeiro ela precisa alimentar esse sentimento de desprezo por essa pessoa no seu coração. Quando alguém assassinou alguém, quando alguém tirou a vida de alguém, primeiro ela já matou aquela pessoa dentro dela. No seu coração ela já eliminou o valor que ela tem, já eliminou a importância daquela pessoa, é por isso que ela teve coragem de ir até as últimas consequências, de transformar em ações aquilo que ela já estava sentindo no seu coração. Mas quem mata no coração, quem alimenta sentimentos de desprezo por alguém, mesmo sem chegar a derramar o sangue de outra pessoa, é considerado de igual forma digno do fogo do inferno. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo a gravidade desse ensino de Jesus. Se quando você olha ou pensa em alguém e o primeiro sentimento que lhe vem é que aquela pessoa é uma pessoa desprezível, que ela não faz falta nesse mundo, que ela não merece ajuda, que ela é uma pessoa estúpida, que é uma pessoa que merece a morte, você já cometeu um assassinato, mesmo que tenha sido só no seu interior. É o suficiente para Deus te contar entre os assassinos. É o suficiente para você ser julgado da mesma forma como quem está nos presídios aí foi julgado pelos homens. Você vai ser julgado da mesma forma diante de Deus. E diante disso, diante dessa possibilidade, agora até então matar era só derramar o sangue de alguém, mas Jesus expandiu o leque do homicídio. Você pode matar alguém de várias formas. E diante disso eu pergunto para vocês, quem nunca matou ninguém? No começo do curso, se eu perguntasse aqui quem já matou alguém, talvez vocês se assustar, é claro, ficar escandalizados. E eu acredito e espero que ninguém ia levantar a mão. Mas depois de Jesus ensinar que você pode matar alguém, mesmo só no seu interior, e o peso é o mesmo, eu pergunto novamente, quem nunca matou ninguém? Quem nunca cometeu um homicídio desse como Jesus descreveu? Quem nunca olhou para um criminoso e pensou que seria melhor que ele morresse? Quem nunca desejou ver o representante do partido oposto se dando mal? Quando acontece um acidente, ele se livra e fala, melhor tivesse morrido logo, né? Ou quando morre, já vai tarde. Quem nunca desprezou uma pessoa só por ela ser de uma religião diferente, considerando ela como menos, como lixo, uma pessoa pior do que você? Ou desprezou uma pessoa por ela ter uma orientação sexual diferente da sua, ela tem um trejeito diferente, ela tem práticas diferentes, e você achar que ela nem gente é, que ela merece menos do que você? Ou você tem uma condição financeira diferente, se não subiu na vida é porque não trabalhou, preguiçoso merece mesmo morrer na miséria, merece a fome que passa, merece estar mendigando, merece estar morando na rua. Muitas pessoas pensam assim. Tem gente que despreza outras pessoas, meus irmãos, só porque não moram perto de você, só por morarem em outra comunidade, só por não estarem ali no meio das pessoas com quem você se relaciona. Você pode até estar pensando, não, pastor, eu nunca pensei em nada disso. Jamais eu olhei para uma pessoa e senti alguma coisa dessa forma. Desejei o mal dela, eu só desejo o bem para todo mundo. Então me diga se você estaria disposto a desenvolver uma amizade com esse tipo de gente. Me diga se você estaria disposto ou disposta a abrir as portas de sua casa para receber essas pessoas. Você estaria disposto a investir seu tempo, a investir seus recursos para ajudar essa pessoa? Você estaria disposto a segurar na mão dela quando você visse a mão dela estendida, precisando de socorro? Você lembra dessas pessoas nas suas orações? Porque todas essas pessoas que você vive sua vida e vive como se não fizesse importância, como se elas não existissem, são pessoas que estão mortas no seu coração. Nosso coração, meus irmãos, é capaz de ser um cemitério a céu aberto, de ter corpos e corpos jogados pelo chão. Só que você se engana porque as pessoas que estão de fora não estão vendo o seu interior. Por isso você se passa de santo, você se passa de justo. Mas nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que sonda os corações. Nós servimos a um Deus que conhece a gente no nosso mais profundo. Deus conhece nossos sentimentos. Deus conhece nossos pensamentos. Os fariseus que ensinavam não mate para que você não seja julgado, eles também achavam que eles nunca tinham matado ninguém. Só que eles desprezavam todo mundo que não era judeu. Desprezavam tanto que tinha um apelido carinhoso para eles: cães. Quem não era judeu, os fariseus chamavam de cachorro. É quase um xingamento.
era um palavrão, né? Uma forma de total desprezo, é considerar menos do que gente, menos do que um ser humano. Eles diziam que nunca tinham derramado sangue, mas desejavam a morte de todos os romanos, porque os romanos tinham invadido a terra deles e tirado sua liberdade. Eles diziam que nunca praticaram homicídio, mas quem fosse pobre, quem fosse doente, quem fosse prostituta, quem fosse cobrador de impostos, ou discípulo de Jesus, podia muito bem morrer, que não ia fazer diferença nenhuma nesse mundo, não ia fazer falta nenhuma. A condenação de Jesus para eles era muito clara. Assassinos, homicidas, vocês vivem matando pessoas o tempo inteiro, e estão aí batendo no peito achando que vocês são homens e mulheres justos e justas. Vocês são um bando de pecadores, vocês são dignos do fogo do inferno. E eu me pergunto, meus irmãos, se ao olhar para o nosso coração, Deus não diria de nós a mesma coisa. Se Deus não nos contaria entre os homicidas e os assassinos, ao olharem para o nosso interior. E aí, os fariseus que continuavam ensinando isso de forma errada, eles achavam que bastava obedecer do lado de fora. Bastavam ser tratados, bastava que as ações deles de obediência fossem vistas pelas pessoas para eles serem taxados como homens de Deus. Isso revela uma visão totalmente errada de quem Deus é. Quem se preocupa só com o exterior, mas não se preocupa com o interior. É verdade que o Senhor olha nossas ações são importantes para Ele. Mas, mais do que transformar nossas ações, Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer transformar a nossa natureza. Para que a gente não queira viver uma vida de crente só do lado de fora. E do lado de dentro você continua vivendo como alguém que despreza a palavra do Senhor. Alguém que não ama quem está diante de você, que não valoriza, que olha para as pessoas e não vê alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus não engana ninguém, deixando claro que quem quer obedecer pelo medo de não ser julgado pelos homens, deveria muito mais obedecer pelo medo de não ser julgado por Deus e de ser considerado merecedor do fogo do inferno. É por isso que é dessa verdade que Jesus começa a sua conclusão desse tema. Ele começa dizendo aqui no versículo 23 o quê? Portanto. Portanto é uma palavra que significa conclusão, né? Você já falou algumas coisas e com base nisso tudo que eu já falei, eu vou chegar a algumas conclusões. E a conclusão que ele chega é: se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo de Deus e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali, largue tudo, vá, reconcilie-se com a pessoa que você lembrou que tem alguma coisa contra você, e então volte e apresente sua oferta. Tem muita gente, meus irmãos, que infelizmente lê esse texto como um fariseu, observando somente a letra e desprezando o espírito desse ensinamento. Tem gente que acha que você não pode trazer uma oferta de dinheiro se você tiver de mal com alguém. Eu já vi várias pessoas aplicarem isso assim: não, meu irmão, você vai dar seu dízimo, sendo que você está de mal com outra pessoa. Isso é interpretar esse texto pela letra, porque é isso mesmo que esse texto está dizendo. Quando você for apresentar sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, largue tudo. Para o cristão de verdade, meus irmãos, oferta é tudo aquilo que nós entregamos a Deus. Não é só o seu dinheiro. Seja uma oração, seja um louvor, seja um tempo de leitura da palavra, um tempo devocional, seja a sua vinda à igreja, o tempo que você está passando aqui com os irmãos, sua atuação em algum ministério, participar da ceia do Senhor, tudo isso são ofertas. Até o que você faz no seu dia a dia, na sua rotina mais ordinária, lavando seus pratos, cuidando da sua família, cuidando do seu esposo, cuidando da sua esposa, criando bem os seus filhos, provendo o que é necessário para a sua casa, é uma oferta a Deus. Por quê? Porque quem é crente faz tudo para a honra e para a glória dele. Logo, tudo que nós fazemos é uma oferta. A Bíblia ensina que, inclusive, a nossa oferta a Deus, nosso culto racional, é que a gente oferte o quê? A nossa vida. É que nossa vida por inteiro esteja colocada no altar de Deus. Então, toda vez que você for fazer algo que você vai oferecer a Deus, e lembrar que alguém tem algo contra você, veja que não é que você tem algo contra alguém. Ele não está falando se você lembrar que você está de mal com alguém e você por um tempo esqueceu, largue tudo. Ele não está falando isso. É pior ainda. Se você lembrar que tem alguém que tem um motivo para estar chateado com você, para estar triste com você, para estar de mal com você, largue tudo. Nesse texto aqui, Jesus não está lhe apresentando como uma vítima.
Jesus está lhe apresentando como o ofensor, quem causou dano, quem feriu alguém. Então, se você se lembrar que alguém está chateado com você, mesmo que você ache que não fez nada de errado, pare tudo e vá se reconciliar com essa pessoa. Pare tudo, porque suas orações não vão ser ouvidas. Seus louvores vão ser insuportáveis para Deus. Sua leitura da Bíblia não vai valer de nada. Sua ida à igreja não vai ser contada. Sua atuação em algum ministério não vai te ajudar. Seu dízimo, sua oferta não serão aceitos com alegria. E sua participação na ceia do Senhor será uma mentira, já que participar da ceia é celebrar, fazer parte do corpo de Cristo. Então quem é que lembra que alguém tem algo contra você e continua adorando a Deus da mesma forma, meus irmãos? Quem é que lembra que alguém tem algum motivo pelo qual falar mal de você e fica tranquilo com isso? Tem gente que sabe que existem pessoas magoadas com ela e passam por cima disso na hora de cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque já matou essa pessoa que você magoou no seu coração. Quando você fere alguém e sabe que essa pessoa está ferida por você, e você vive como se isso não fizesse diferença nenhuma, é porque essa pessoa não vale nada para você. Quando a pessoa fere também, aí quem tem que pensar isso é ela. Né? Cada um vai responder pelo seu. Né? Cada um vai prestar conta das ações de quem? Do outro ou das suas próprias ações diante de Deus? Cada um prestará conta das suas próprias ações. Então, não deixe de fazer o que é sua responsabilidade, porque o outro não fez a dele. Jesus está falando com vocês individualmente. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu coração. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que você já conheceu, já conviveu ao longo da sua história, dos seus tantos anos. Talvez tenha pessoas que você sabe que fez alguma coisa que chateou ela. E você até já esqueceu. Por quê? Porque elas já morreram no seu coração. Você já caiu nesse pecado do homicídio. Você já assassinou essa pessoa no seu interior. Por isso, meus irmãos, que a oferta agradável a Deus, ela precisa vir de um coração livre de mágoa e de ressentimento. Um coração livre de sentimento de desprezo. Primeiro, Deus aceita a vida do adorador, para depois aceitar a sua oferta. Primeiro, faça as pazes com os homens, para depois você poder viver em paz com Deus. Não ache que o fato de você eu e Deus estamos muito bem. Todo domingo eu estou na igreja, minha vida tem mudado, mas esse seu relacionamento com as pessoas continua da mesma forma que antes. Você consegue continuar aceitando que tem gente de mal com você e você não faz nada por isso. Alguma coisa tem de errado, alguma coisa precisa mudar urgentemente. E Jesus reforça ainda mais essa ideia de ter pressa para fazer as pazes com alguém nesses versículos finais aqui, 25 e 26. Ele diz: quando você e o seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador te entregue para o juiz, e o juiz te entregue para o oficial, e você seja lançado na prisão. E eu lhes digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Essa é uma fala muito pesada da parte de Jesus. Nosso tempo, meus irmãos, quando ele começa falando assim, quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal. O que é a caminho do tribunal? Hoje em dia, quando alguém faz alguma coisa contra você, você liga para o advogado, fala: olha, me prejudicaram aí, cometeram um crime, me deram um golpe, não cumpriram com seus deveres, com suas responsabilidades, eu quero que você abra uma ação, abra um processo contra essa pessoa. Não é isso que a gente faz? A gente liga, né? Manda a mensagem, explica o caso, o advogado vai lá no tribunal e abre. Mas nessa época que Jesus estava falando, ainda não existia isso. Então, toda vez que alguém tinha uma coisa contra outra pessoa, ela falava: você não vai fazer o que você tem que fazer, não? Você não vai devolver o que é meu? Você não vai cumprir com suas responsabilidades? Pois eu vou agora lá na porta da cidade, que é onde ficavam os juízes da comunidade, né? As pessoas que eram consideradas pessoas sábias, geralmente eram homens já velhos, né? Pessoas experientes, que já viveram muito, já viram muita coisa acontecer, que são tementes a Deus, que têm palavras de sabedoria, que sabem olhar para uma situação e discernir mais ou menos ali de forma clara quem cometeu erro, uma pessoa que seja imparcial, que não tome o lado de ninguém. Esses eram os juízes da época, ficavam na porta da cidade. Então, toda vez que alguém machucava outra pessoa, essa pessoa que foi machucada falava: eu vou lá na porta da cidade, vou contar tudo diante do juiz, vou levar testemunhas para provar que você fez isso comigo, e você vai receber a condenação que você merece.
Então, o tempo dessa pessoa andar de onde ela estava até a porta da cidade é o caminho para o tribunal. Se essa pessoa chegasse no juiz e contasse tudo, a probabilidade de quem cometeu o erro ser condenado, julgado e pagar um preço alto era muito grande. Então, essa pessoa quem cometeu a ofensa, tinha esse tempo da sua vítima andar de onde ela estava até a porta da cidade para tentar convencer ela de desistir. Fala assim: olha, tudo bem, eu errei, deixa para lá, eu vou te devolver aqui o que ele deve, eu lhe pago até mais, mas não vamos devolver os juízes, não vamos levar isso para a justiça, não é isso que a gente quer. É muito melhor, né? Porque a gente sabe que nossa justiça ela é morosa, ela demora, é muita burocracia, é muito tempo, e você às vezes não quer, até com empresas que lhe deram golpe, você até merecia receber um dinheiro a mais pelo sofrimento que você teve, mas para evitar dor de cabeça, você prefere até resolver uma ligação, falar: vamos fazer o seguinte, só cancele aí, me devolva o que é meu, me devolva o meu dinheiro, tome o seu negócio aqui, e vamos deixar assim, cada um segue sua vida. Só que quando Jesus está falando, aproveite enquanto você está a caminho do tribunal para fazer as pazes, ele está se referindo a essa vida que nós estamos vivendo. Nossa vida, meus irmãos, é curta. Nós não temos certeza de até quando nós vamos viver. Hoje você está vivo, daqui a 5 minutos você pode não estar mais. Hoje você acordou, amanhã talvez você não acorde. Então Jesus está deixando um alerta muito grave de que se você não tem certeza do seu amanhã, se você não tem certeza de até onde sua vida vai, se você sabe que alguém tem algo contra você, corra, tenha pressa de resolver, de fazer as pazes com essa pessoa. Porque se você morrer, ou se essa pessoa morrer, e esse assunto tiver ficado pendente, você vai ter um assunto pendente para estar respondendo diante de Deus quando for prestar contas a Ele. Então é um alerta de pressa, de colocar no nosso coração um desejo desesperado de sair se reconciliando com todo mundo. Porque toda pessoa com quem você não quer se conciliar, toda pessoa com quem você não faz questão de fazer as pazes, é uma pessoa que já morreu no seu coração. Logo, você, diante de Deus, é um assassino, é um homicida, alguém que tem motivos pelos quais responder. E Jesus ainda termina nos dando uma certeza, quando ele diz assim: olha, e eu lhes digo a verdade. Toda vez que Jesus fala isso, é porque ele vai dizer algo assim: leve a sério isso que eu estou dizendo. Se você for parar no tribunal e for condenado, se você se apresentar diante de Deus com pecados pelos quais você não se arrependeu, você não reconheceu, não confessou, tenha certeza que você vai pagar até o último centavo do seu pecado. E qual é? Como é que a gente paga, meus irmãos, até o último centavo do nosso pecado? No inferno. Todo aquele que Cristo não pagou o preço do seu pecado, vai ele mesmo ter que arcar com as consequências do seu pecado. E as consequências de todo pecado é a morte. No caso da eternidade, a morte eterna, que é no fogo do inferno. Então Jesus está sendo muito direto, muito claro com os seus discípulos: não aceitem nem mesmo alimentar sentimentos de ira contra seus irmãos, contra as pessoas que estão diante de você. Evitem palavras que rebaixem as pessoas. Ficar chamando aquilo ali um preguiçoso, aquilo ali não serve para nada, aquilo ali é um inútil, aquilo ali sei lá, um bicho, um cachorro, aquilo ali é um jumento. Pois é, a gente usa tantas palavras, meus irmãos. Nosso vocabulário para humilhar, nosso vocabulário para envergonhar é vasto. Mas ao invés de usar palavras que diminuem, a gente deveria estar usando palavras que encorajam, palavras que colocam as pessoas para cima. Se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, não diga nada. Para você não correr o risco de dizer algo que seja considerado para Deus como se você estivesse assassinando aquela pessoa no seu coração, como se você estivesse matando ela, considerando ela como nada. Essa palavra que Jesus disse ali no versículo 21, no versículo 22, que você chamar alguém de estúpido, é uma palavra que no aramaico é raca. Algumas Bíblias até trazem essa palavra desse jeito mesmo, né? E muita gente não entende o que ela significa. Mas raca é uma palavra de, sabe, você olha para alguém e cospe, alguém que lhe dá nojo, alguém que lhe faz você sentir desprezo por ela, alguém que você vê se dando mal e sente até prazer, você fica até feliz, porque acha que ela merece. Isso é chamar alguém de raca, chamar alguém de inútil, de desprezível, de estúpido.
Às vezes você não chega nem a chamar em alta voz, mas no seu coração é o que você pensa quando você olha para essa pessoa. Jesus está dizendo: assassino e assassino. É o que são as pessoas que sentem esse tipo de coisa. Não se arrependem e não clamam pelo perdão de Deus. Então, meus irmãos, para a gente concluir, assim como os fariseus e mestres da lei, nós também ficamos buscando a forma de podermos dizer que vivemos em obediência à palavra de Deus, fazendo sempre o mínimo. Assim como os fariseus, às vezes, você diz que nunca assassinou ninguém, mas despreza pessoas. Você não se curva diante de imagens, mas cria ídolos no seu coração. Você não se relaciona sexualmente com pessoas que não devem, mas consome pornografia, alimenta pensamentos imorais. Nós não devemos aceitar isso na nossa vida. Isso é uma vida medíocre. Na verdade, isso nem vida é. Porque vida em abundância só recebe aquele que olha para Cristo, reconhece sua condição, reconhece sua falha, seu pecado, fala: Senhor, eu reconheço, eu sou um assassino. Eu talvez possa comparecer na delegacia sem medo de ser preso lá. Minha ficha criminal pode estar limpa, mas o Senhor sabe quantos crimes eu já cometi dentro de mim. Quantos crimes eu já cometi no meu coração. E eu sei que mesmo que eu fuja do tribunal dos homens, do tribunal do Senhor, talvez eu possa não fugir. Então eu venho clamar a Ti agora, hoje, perdão pelos meus pecados. Venho reconhecer que só Cristo pode me transformar numa nova criatura. Reconhecer que só o sangue dele pode me lavar e fazer de mim, ao invés de um criminoso diante de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que ele olhe e considere santo. Então não alimente nenhum sentimento de ira, de desprezo, de superioridade com relação a outras pessoas. Muitos assassinos que estão atrás das grades provavelmente não imaginavam que eles seriam capazes de fazer alguma coisa assim. Muita gente que está preso hoje, se você perguntar assim: rapaz, como é que você teve coragem de tirar a vida de alguém de forma tão cruel? Eu tenho certeza que muitos deles falam: rapaz, nem eu sabia. Foi no momento da raiva, foi no momento da ira, eu não pensei, não raciocinei, não pensei nas consequências que eu ia sofrer. Muitos deles não faziam ideia do seu potencial de maldade, assim como muitos de nós não fazemos. Por isso, não alimente, não dê espaço para o seu pecado, alimentando desprezo, ira, nojo, sentimento de altivez, de humilhação, de envergonhar as pessoas que você considera menores do que você no seu coração. Por favor, não faça isso. Porque assim como o assassino muitas vezes não sabia que podia fazer isso, você saiba que você é um assassino em potencial. Você tem todo o potencial de cometer crimes horrendos, mesmo que seja somente diante de Deus. Mas é o suficiente para você receber a condenação. Se for preciso, saia perguntando a todo mundo que você conhece se você já feriu essa pessoa alguma vez. Mesmo que tenha sido sem querer, ou mesmo que você não tenha nem sabido. Fala assim: olha, eu já lhe fiz algum mal. Você tem alguma coisa, quando você pensa em mim, tem alguma coisa que eu já lhe fiz que você se sentiu prejudicado, que você se sentiu ferido, ferida? Tem alguma coisa que ao olhar para mim você se lembra de forma negativa? Se tem, por favor, me perdoe. Porque, meus irmãos, enquanto é melhor a gente pecar pelo excesso, pecar pelo cuidado demais. É melhor você pecar, entre aspas, porque isso não é um pecado, né? Mas se for para gastar tempo, é melhor você gastar tempo perguntando demais do que se importando de menos. Você pode estar aqui pensando que está apresentando uma oferta diante de Deus e se esquecendo das pessoas que têm dívidas com você. E você não está aproveitando o tempo que você tem ao lado dessas pessoas para fazer as pazes com elas. Mas saibam, essas pessoas vão chegar no tribunal e vão apresentar suas causas diante de Deus. Talvez haverão testemunhas contra você. Pode não ser testemunhas homens e mulheres. Você pode estar achando que ninguém viu o que você fez, o que você falou, a forma como você tratou alguém. Mas os olhos de Deus estão por toda parte. Nós não podemos esconder dele nenhum detalhe sequer. Então, se você tem a menor risco de ter machucado alguém, vá até essa pessoa. Se humilhe, peça perdão, abra mão do seu orgulho, abra mão da sua razão, do seu sentimento de justiça própria. Garanta que essa pessoa saiba, quando você olha para ela, que você está vendo alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. E não sei que pode ser descartado, que não vai fazer diferença nenhuma. Depois disso, então, você pode se colocar diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados, entregue sua vida a Ele. Então você vai ser livre do fogo do inferno. Aí sim,
sua justiça vai ser muito maior do que a dos fariseus. E você vai passar a obedecer a palavra não pela letra, mas pelo seu espírito. Amém? Vamos colocar de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus por sua palavra. E pedir que Ele purifique e limpe nosso coração criminoso. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai Santo e amado, bendito seja o teu nome. Queremos nos colocar diante de ti, Senhor. E até envergonhados, Pai. Com medo, Senhor, de estarmos diante de um Deus achando que nós estamos nos apresentando como pessoas justas, pessoas santas, e estarmos desapercebidos das tantas coisas pelas quais nós temos para o Senhor nos condenar. Queremos apresentar nosso coração a Ti, Senhor, nosso interior. Sabemos que coisas boas não existem lá dentro, Pai. Qualquer coisa de bom que possa existir em nós, com certeza é o Senhor, vem do Senhor, porque de nós mesmos não temos nada de bom para Te apresentar. Nós, às vezes, Pai, nos gabamos de não termos cometido os crimes diante dos homens. Nos gabamos de poder andar com a cabeça erguida, porque não devemos a ninguém, porque nunca machucamos ninguém, porque não temos nenhum boletim de ocorrência com nosso nome, nosso desfavor. Mas que possamos ter muito mais medo, Senhor, do que o Senhor tem na sua ficha de nós, do que o que consta na nossa ficha desse mundo, nessa terra, diante dos homens. Que tenhamos muito mais medo, Pai, da condenação que podemos receber do Senhor, do que a condenação que podemos receber nos tribunais dessa terra. Não deixe, Pai, que a gente alimente sentimentos, Senhor, de homicídio, sentimentos que tiram a vida das pessoas dentro de nós, sentimentos que humilham, que envergonham, que desprezam, sentimentos que fazem a gente olhar para as pessoas ao nosso redor como se elas nada fossem, como se elas não tivessem valor, como se elas não merecessem qualquer bem da nossa parte, como se elas não fossem dignas, Senhor, do nosso tempo, dignas dos nossos recursos, dignas de nada que nós podemos oferecer para elas, Pai. Em nome de Jesus, nos livra desse crime, Pai, nos livra desse grande pecado. Não deixe que no nosso coração tenha espaço para esse tipo de sentimento. Não deixe que venhamos a nos acostumar com usar palavras que colocam as pessoas para baixo. Mas nos dá, Senhor, um vocabulário amplo, palavras que transbordem para colocar as pessoas para cima, para fazer elas atentarem, Senhor, para a sua própria condição e entenderem que são filhos e filhas de Deus, que precisam se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Não deixe que a gente se gabe, Senhor, de não sermos assassinos na delegacia, mas sermos considerados assassinos pelo Senhor. Perdoa-nos, Pai, se já matamos alguém no nosso interior. Perdoa-nos, Senhor, se tem corpos estendidos a céu aberto no nosso coração. Pedimos que o Senhor derrame, Pai, da Tua graça e misericórdia sobre nós, que mude nossa vida, mude nossas ações, nosso comportamento, muda nosso olhar sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E não deixe que a gente permaneça achando que somos alguma coisa que não somos. Nos faz atentar para o nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, da nossa transgressão, nos convença do juízo que iremos de receber se não nos arrependermos. E nos convença, Senhor, também da Sua salvação, do Teu plano de redenção para nós, através de Cristo Jesus. Nós clamamos pela Tua bênção sobre cada vida e cada família que está aqui representada. Clamamos, Pai, que o Senhor tome nas Tuas mãos e sustente cada família, cada lar. Pedimos que a Tua palavra encontre morada no nosso coração. Que o Senhor traga pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, aos Teus pés, rendidas, Pai, a Ti. Não somente pela emoção, não somente pela tradição, não somente por estarem buscando alguma coisa, mas principalmente por reconhecerem o seu vazio e estarem buscando ser preenchidas pelo único que pode preencher o espaço que está aberto no seu coração, que é o Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco nesse dia. Nos dá um domingo abençoado, uma semana de paz e nos ajuda a crescer em santidade.